Então, olha, nesta aula aqui, nós vamos falar de período e frequência. Naquela aula de movimento circular, eu já te dei uma basezinha do que seria frequência, do que seria período, usamos em alguns exercícios, mas hoje a gente vai praticar também essas etapas aí de período e frequência. E você vai estar sempre vendo que quando eu falo de movimento circular, são duas palavras que aparecem, tá bom? Com constâncias. E a gente sempre vai ter que fazer aquele memorex nas equações. Sempre, né? Nessa ideia, fazer aquele memorex. Então, a primeira palavra aqui que está aparecendo para nós é o período, tá? Período, moçada, ele vai ser representado pela letra T. Então, eu sempre vou fazer uma letrinha T para representar período. Ele representa tempo. Período, tá? Eu vou pedir para você escrever, é o tempo de uma volta. Vou pegar aqui, apagar aqui, ó, período, pedir para você até escrever isso. Período, tempo de uma volta. E olha, por que eu te dei esse conceito? Tempo de uma volta. Vai ver no livro? Período é o menor intervalo de tempo para um ciclo. Como é movimento circular, você tem que entender o seguinte: período é o tempo de um acontecimento, período é o tempo de uma volta. Ele pode ser medido em segundos, ele pode ser medido em minutos, ele pode ser medido em horas, depende de como você vai estar no contexto. E a frequência, eu te dei lá que é o número de ciclos, o número de acontecimentos que acontecem em um intervalo de tempo. Isto é a nossa frequência. Frequência, ela no sistema internacional é medida em hertz, mas nós temos outras medidas para a frequência e é o que vamos falar hoje. Uma frequência pode ser medida em RPM ou pode ser medida em RPS. O que é RPM? Rotações por minuto. O que é RPS? Rotações por segundo. Rotações por segundo é o Hertz, tá? É a nossa frequência medida em Hertz. Quando eu tenho uma transformação em RPM e quero achar ela em Hertz, tá? Quando eu tenho um RPM e quero achar em Hertz, basta eu dividir por 60. Se eu tenho um RPS ou Hertz e quero achar RPM, eu multiplico por 60, tá bom? E nós temos aqui outras medidas para frequências e que você percebe no dia a dia. Frequência, tá? De uma onda, frequência de um computador. A frequência ela pode ser medida, por exemplo, em kHz. Ela pode ser medida em megahertz e ela pode ser medida em gigahertz. Nós conhecemos essas medidas como velocidades de processamento, que são velocidades, né, nos computadores, mas é a velocidade de uma onda, tá bom? A frequência, no nosso caso, seria a velocidade de uma onda. Quando eu falo kilohertz, tá, o nosso K aqui, ó, ele é o quilo, o nosso M é o mega e o nosso G é o giga, eu vou ter uma leitura da seguinte maneira: 10 a terceira hertz são 1000 hertz. Quando eu vejo megahertz, é 10 a sexta hertz. E o giga, 10 a nona. Esses são os principais, tá, moçada? Do nosso dia a dia, que a gente vai usar muito. E frequência também pode ser o inverso do período. Frequência é 1 pelo período. Não posso esquecer aqui que a gente usou bastante essa equação no nosso dia a dia. Então, hoje a gente vai trabalhar com essas duas ideias de período e frequência em cima lá do movimento circular.
das equações do movimento circular. Na questão número 1, olha aqui, ó. Na questão número 1, vou fazer ela como nosso exemplo, você vai atentar ao seguinte: uma partícula percorre uma trajetória circular com velocidade constante. Entre os instantes 1 segundo e 8 segundos, seu percurso é exatamente 14 voltas. Calcule o período de movimento e a frequência de movimento em Hertz e RPM. Então, entre 1 e 8 segundos, ó, frequência, número de ciclos pelo tempo. Entre 1 e 8 segundos, quer dizer, entre 1 e 8 segundos, entre 7 segundos, eu dei 14 voltas. 14 voltas em 7 segundos. Qual é a minha frequência? A minha frequência é de 2 Hz. Isto. Olha, professor, então se eu já calculei a frequência, eu já acho o período, porque o período é o inverso da frequência. Exatamente. 1 sobre 2, 0,5 segundos. Teria uma outra maneira de pensar em período, moçada? Teria. Ó, eu dou 14 voltas em 7 segundos. Uma volta seria x, 7 sobre 14, tá bom? Então, é uma outra maneira, você pode fazer uma regrinha de 3 também. Então, o período do movimento é 0,5 segundos e minha frequência é de 2 Hz. Ele pede a frequência em RPM. O que eu faço aqui? Multiplico por 60. 2 vezes 60 seriam 120 RPM. Esta é a nossa frequência em RPM. É isso que a gente vai praticar um pouco hoje e também entrar nas outras velocidades. Ok? Então, eu vou colocar agora a próxima questão para você resolver ela aí para nós, onde a gente vai trabalhar em cima de velocidade angular, usando as equações da aula anterior, e daqui a pouco a gente volta. Vamos lá? Ó, nessa questão número 2, é importante, quando você está assistindo essa aula, você pegar para rever, sempre tenta resolver a questão antes, depois você volta para ver a resolução. Essas questões são importantes para que você vá criando uma identidade com o exercício, uma identidade com as equações, tá? E perceber que vai mudar uma história. É sempre uma história que ele está contando, tá? O que está acontecendo. Então, aqui nessa questão, ele fala que é um motor elétrico. Ó. A polia de um motor elétrico gira em movimento circular uniforme, descrevendo 750 rotações em 15 segundos. Calcule. Letra a frequência da polia em Hertz e RPM. Então, a letra A, frequência, número de rotações, 750, pelo tempo, 15. Então, você vai pegar aí 750 dividido por 15, tá? Dividido por 15 dá 50 Hz. Esta é a sua frequência em Hertz. Como é que eu transformo Hertz em RPM? Você multiplica por 60. Então, 50 vezes 60, 3.000 RPMs. 3.000 RPM. Na letra B, ele te pergunta o período em segundos. Então, o período é T, período é o inverso da frequência. Então, vai ser 1 sobre 50. Lembra que ele quer segundos. Então, 1 dividido por 50, tá? O seu motor tem um período de 0,02 segundos. O que significa? Esse é o tempo de uma volta do motor. É muito rápido mesmo. Letra C. Na letra C, ele está pedindo a velocidade angular. Aí vamos voltar lá naquela velocidade. Ó.
Velocidade angular, eu te dei duas para ela. Pode ser 2π pelo período ou velocidade angular 2π vezes f. Você escolhe, tá? Aqui pelo período, eu botei f aqui, ó, tá? Pelo período, tá bom? 2π pelo período ou f. Ó, velocidade angular, eu vou fazer 2π vezes a frequência. Velocidade angular, 2π vezes a frequência, que é 50. Velocidade angular vai dar 100π. Ele não pediu para eu substituir o π, né? Então vai ficar isso aqui, ó. Letra D, de dado. A velocidade escalar de um ponto da periferia da polia em metros por segundo, sabendo que o raio da mesma é de 20 centímetros. Aí eu vou lembrar aqui que a velocidade linear é a angular vezes o raio. Perceba, ele te deu o raio aqui, ó, da polia justamente por isso. Então, a minha velocidade linear, que é a escalar, é a angular que eu já calculei, 100π, vezes o raio, 0,2. Eu tenho que transformar aqui. Cássio, 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 como é que eu transformo centímetro para metro? Como é que eu faço? Eu divido por 100, por isso que está dando 0,2 aqui. Então, a minha velocidade vai ser 100 vezes 0,2, tá bom? 100 vezes 0,2 é quanto? Olha aí, para mim vai dar 20. 20π metros por segundo. Esta seria a velocidade da polia, né? A nossa letra D, velocidade escalar. Tranquilo? Então, eu vou te dar agora mais uns minutinhos aí. Você vai fazer a questão, aí essa aqui, que é a número 4. Pausa aí, dá um tempinho, tenta fazer. Então, olha só. Nessa questão, ele diz o seguinte. Em uma máquina de cortar grama, o comprimento máximo do fio que corta a grama é de 25 centímetros. Se a velocidade máxima que a extremidade do fio pode ter é de 5 metros por segundo, qual é a rotação máxima deste motor? Então, moçada, essa máquina que ele está falando é aquela maquinazinha que o pessoal usa aí hoje no dia a dia, tá? Então, ela tem aqui uma haste, aqui embaixo tem um motor, tem um motorzinho aqui, e aqui, ó, eles colocam um pedaço de fio de nylon, tá? Por isso que ele fala que é o comprimento. E esse fio de nylon vai ficar girando. Então, ele vai cortar a grama por esse giro aqui. Então, essa máquina funciona dessa maneira. Então, ele é o nosso raio, tá bom? Ele é o nosso raio. Então, ele fala assim, ó, se a velocidade máxima que a extremidade do fio pode ter é de 5 metros por segundo, qual é a rotação do motor? Então, velocidade está em 5 metros por segundo. Eu vou usar, então, a velocidade linear. Como ele quer frequência, velocidade linear é a angular vezes o raio. Vou te lembrar aqui de novo. Então, velocidade linear, frequência, 2π vezes f, vezes a, vezes o raio. Nós vamos usar esta equação aqui, ó, tá? Vimos essa equação na aula anterior, se você não viu, não lembra, dá uma olhadinha lá. Mas te relembrando aqui, ó, velocidade linear, angular vezes o raio, a angular 2π vezes f. Então, eu tenho a velocidade que é 5, 2π, a frequência eu quero descobrir, e o meu raio é 25 centímetros. Então, o meu raio é 0,25. Lembra que o raio não pode ser em centímetro. Então, eu tenho que transformar ele aqui para metro. 0,25 metros. Minha frequência, no nosso caso, vai ficar 5 dividido por 2 vezes 20, 0,25, vai dar 0,5π. Isso é a sua frequência, tá ok? Então, quando você pega aí e divide 5 por 0,5, você vai achar 10. Então, vai achar 10 sobre π. Você achou uma frequência em
Hz, tá bom? Como é que eu transformo Hertz em RPM mesmo? Como é que eu faço essa transformação do Hertz em RPM? Eu devo, então, multiplicar por 60. Então, vai ficar 10 sobre π vezes 60. Então, vai dar 600 sobre π RPM. Então, nós temos uma letra lá que corresponde a essa questão. Vou deixar ela aqui, ó. É a nossa letra A. Ok? Próxima questão para você. Tá? Próxima questão é a questão de número 5. Tá? Então, vou te dar um tempo aí. Ok? Então, tá joia. Vamos lá para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua. Vou parar aqui a gravação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.